Se você gosta de cinema francês, você deve se lembrar do filme Entre os Muros da Escola. É um filme vencedor de Cannes, na virada ali da década passada, e que foi muito discutido, sobretudo nas escolas, em sala de aula, porque ele conseguiu trazer para essa sala de aula todas as tensões que existiam no mundo lá fora, né, da porta para fora. Era um professor que ele estava diante de uma classe que a típica sociedade francesa multifacetada, né? Você tinha ali a ala dos imigrantes, você tinha o imigrante árabe, o imigrante africano, você tinha os franceses da periferia, enfim. E o professor ele estava diante basicamente das tensões ali que existiam nessa sociedade, como você dá algum sentido naquilo que você vai ensinar para um grupo tão heterogêneo, né? As pessoas tentando entender algum sentido ali para aprender gramática, se elas não falavam aquilo na rua, que eles não conseguiam ver tanta praticidade naquilo que eles viam ali no quadro negro, né? Sobre literatura e tudo mais, Balzac. É um filme que mostrava a gente acompanhava esse professor, os desafios desse professor de uma sociedade que é multifacetada, mas que também estava em processo de transformação, né? O acesso à internet, smartphones, enfim, isso estava começando ali a criar algum caldo ali de tensões. Quase 10 anos depois, o diretor Laurent Cantet lançou agora, né, aqui no Brasil chegou na semana passada, o filme A Trama, que em francês é L'Atelier, que é a história de uma oficina literária conduzida por uma autora de romance policial que coloca na mesma mesa jovens de diferentes origens, ali, de diferentes perspectivas, e coloca a molecada para escrever, para falar um pouco sobre a vivência delas, sobre a vida delas em uma cidade portuária, uma cidade onde tinha um estaleiro que entrou em decadência, que não existe mais, e que, enfim, no rastro dessa destruição, aquilo ali virou uma grande cidade fantasma, né? Segundo um dos próprios alunos, aquilo virou um grande cemitério. Então o desafio é elaborar, assim, fazer um encontro ali do passado e pensar numa história a partir disso. Só que quando eles começam a escrever, esses alunos eles trazem à tona muitos dos tabus e fantasmas que a própria sociedade francesa, eu acho que nenhuma sociedade, né, na verdade, quer debater, que eles querem falar sobre o terrorismo, sobre o medo do terrorismo, sobre o medo do outro, sobre discursos de ódio, enfim. A própria forma como essa trama vai ser construída ali de um projeto aparentemente coletivo, ela é muito vulnerável a essas nuances, né? Quem vai ser o assassino? Quem vai ser o morto? Vai ser uma minoria? Vai ser uma reação a um tipo de violência hegemônica? Em certo momento, a professora começa a notar que um desses alunos é muito agressivo ali com os próprios colegas. Ele é o que mais demonstra medo do imigrante, ele tem um discurso mais próximo ali da xenofobia, e ao mesmo tempo ele é o mais vulnerável a incorporar um discurso violento fundamentalista no seu comportamento, né? no seu padrão de vivência. Ela começa a investigar esse aluno e a partir desse momento a trama passa a ser essa relação da professora com o aluno. Então ela começa a acompanhar o que ele posta nas redes sociais, ela vê quem são os amigos dele e vê que ele é um jovem perdido na vida, é um jovem solto, sem perspectiva. C'est ce que vous vous racontez. Vous vous intéressez à moi parce que je vous fais peur. E ele fica muito vulnerável a discursos de pessoas no YouTube, uma espécie de gurus ali da molecada que vão falar, olha, a sua família corre risco, você precisa se armar, existe um inimigo global ali que quer destruir você precisa reagir a isso. E esses gurus dão um certo sentido para esse sofrimento ainda não elaborado por esses jovens, e eles acabam caindo nesse discurso. E é um discurso que a gente vê muito por aqui também. As pessoas trabalham com esse afeto fundamental que é o medo para vender uma solução, né? Uma salvação, vai vender uma resposta que já não funciona, uma resposta no passado, uma liderança nacional dizendo que vai proteger aquilo que está prestes a ser destruído, no caso ali um valor cultural e familiar muito próprio ali,
naquela sociedade multifacetada. E esse jovem se torna um jovem agressivo, e a professora, em determinado momento, se pergunta de que maneira essa agressividade pode virar, sair do discurso e se tornar um perigo de segurança, uma questão de segurança pública, né? Aquele jovem vai se armar, esse jovem vai colocar em prática aquilo que ele está discursando, de que maneira elaborar essa violência. Para ele pode ser um escape ou pode ser um roteiro para aquilo que ele vai produzir. A professora ela começa a se questionar sobre o próprio papel dela, de que maneira ela pode interferir nisso, interferir nesse destino. E isso entra também numa discussão sobre representação, né? De que maneira a representação da violência é um endosso da violência que a gente vivencia. E é possível deixar essa violência de fora, né? Boa parte das discussões ali, quando eles pensam nessa trama que acaba virando uma trama policial, é inevitável que eles falem dos atentados que a França observou nos anos recentes. Eles falam da boate Bataclan, eles falam dos atropelamentos em Nice, que tudo isso foi acontecendo durante as gravações desse filme. Então essa oficina com atores antes amadores ali, que o Laurent Cantet trouxe esses atores ali para criar justamente um retrato mesmo dessa sociedade francesa, de como os jovens vivenciam isso, mostra que existe uma energia represada ali daqueles jovens que não tem espaço para discutir aquilo e acabam encontrando na literatura, nesse exercício literário, um sentido de elaboração, né? E esse sentido de elaboração, no caso desse jovem que é mais agressivo, se torna um alerta para essa professora, né? De que maneira ela pode interferir nesse ou não, né? Ela pode deixar isso seguir ou não, essa experiência violenta ali que ele demonstra ali no relacionamento com os amigos e na própria escrita, uma escrita dele completamente cruel, né? Uma escrita muito seca, mas aquilo também não seria uma vazão de algo que não foi elaborado e que de alguma forma migra para a literatura, que não migraria para a vida real. Enfim, são perguntas que a gente se faz de um filme que deixa a gente com muitas perguntas ali, de alguma forma retoma aquela turma ali de Entre os Muros da Escola, mas atualiza com todas essas nuances ali de uma sociedade que hoje está muito mais ligada à internet, a esses gurus de YouTube, a realidade virtual, ali tem longas cenas deles jogando videogame, assim, a gente está falando de uma juventude que numa cidade que não apresenta, né, mais perspectivas para eles, é uma sociedade que foi vivenciando todo tipo de violência, todo tipo de notificação de violências e que vão precisar elaborar isso de alguma maneira, ou por uma vivência também violenta, ou pela, né, no caso das oficinas, uma literatura como uma forma de compreensão, né, de busca do passado, mas também de apreensão do futuro. E é isso que esse filme fala, e essa é a minha dica dessa semana. A Trama, do Laurent Cantet. Um abraço e até a semana que vem. J'essaie juste de comprendre.